Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes vamos trazer uma breve, singela saudação da palavra de Deus. Quero compartilhar com você no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Esta palavra de Deus ao profeta Samuel, quando o governo de Saul já estava muito desgastado pela sua desobediência, pela sua obstinação em perseguir a Davi, pela prática adulterada da sua conduta, de regras que ele estabelecia assim de forma fora de si, louca, de desobedecer a lei do Senhor. Por exemplo, Saul, ele consultou uma médium. Claro, depois desse episódio, ele consultou a médium para tentar, segundo ele, falar com Samuel, que já havia dormido. Ele oferece sacrifícios, o que não era lícito ele fazer, enfim. E Deus, ele chega para Samuel e traz essa palavra, esta dura palavra, dizendo: eu o tenho rejeitado. Não tenha piedade ou dó, ou um coração dolorido em relação a Saul, porque eu já o tenho rejeitado. Agora, um fator interessante na vida de Saul e na vida de Davi, falo da unção de ambos, que trazem semelhanças e características muito parecidas. Por exemplo, os dois foram escolhidos por Deus. Claro que no primeiro caso houve um clamor do povo, porque eles começaram a olhar para as demais nações e eles viram que havia um líder e eles estavam debaixo de uma do poder, né, de Deus, uma teocracia que a gente chama. Mas eles disseram não para Deus. Olha que absurdo, eles disseram não queremos. Nós queremos um líder que vá à nossa frente, que esteja na frente das batalhas. E Samuel fica muito triste, mas Deus vem e diz: olha, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Então, por isso, Deus providenciou um líder, e veja que em nenhum momento a Bíblia vai dizer que ele era o rei de Israel, vai dizer que ele vai ser o príncipe do povo ou o capitão do povo. E é interessante essas sutilezas das Sagradas Escrituras, porque não que Saul não fosse o rei, mas a autenticação de Deus, e Deus, já sabendo do futuro, não chama de o rei de Israel, mas o chama de o capitão ou o príncipe do meu povo. Mas querendo ou não, Saul, ele foi ungido. Agora, existe um detalhe, que na unção de Saul, a Bíblia diz que Samuel se utilizou de um vaso ou uma vasilha, era um objeto feito de barro, onde se depositava o azeite. E um objeto de barro, a gente sabe da sua fragilidade, a gente tem que ter cuidado, se ele cair no chão, ele se quebra e o azeite se derrama. E veja que
quando Saul foi ungido rei de Israel, ou capitão, ou príncipe de Israel, ele foi ungido através de uma vasilha de barro. No caso de Davi, há algo muito interessante, porque apesar da tradução para o nosso português, Deus dizer a Samuel, enche o teu vaso de azeite, mas no hebraico ali não é vaso, é o chifre. E chifre na Bíblia carrega um significado de força, de poder. Se um chifre cair no chão, ele não vai se quebrar. Então aí a gente já tem uma lição nas sagradas letras, nas sagradas escrituras, do tipo de reinado de Saul e no tipo de reinado de Davi. O reinado de Saul, embora fosse uma resposta do clamor do povo, o povo pedia um rei, o povo pedia um líder a Deus, mas não era o tempo, não era ainda o momento. E aí a gente já começa a extrair lições para as nossas vidas, de que nós devemos esperar o tempo de Deus. Não adianta querer acelerar o processo, não adianta querer queimar etapas, não adianta querer saltar degraus, porque na vida do crente cada degrau vai ser importante, embora seja cansativo, doloroso, tragadores, mas cada degrau vai me ensinar, vai me moldar, vai me nutrir espiritualmente para que até lá eu chegue onde Deus quer que eu chegue. Ele não manda eu saltar de 2 em 2 degraus, de 3 em 3 degraus, ele manda eu ir um de cada vez. Foi assim na vida de todos os grandes homens de Deus. Eu sempre trago como exemplo a vida de José. Foi degrau por degrau. Foi noites escuras, momentos de dores intensas, momentos de depressão, de angústias indizíveis, mas ele foi subindo degrau por degrau. Deus foi moldando o seu caráter, Deus foi o aperfeiçoando, foi na rejeição dos seus irmãos, foi quando foi jogado no poço, foi quando foi vendido aos ismaelitas, foi quando foi vendido ao mercado egípcio de escravos, foi quando foi tido como um assediador ou estuprador na casa do seu patrão Potifar, foi quando ele foi à prisão, foi quando ele foi esquecido pelo copeiro. Tudo isso são degraus. Se José saísse da sua terra quando ele foi vendido e se assentasse no trono, não serviria. Não teria a mesma dureza, não teria a mesma sisudez, não teria o mesmo aprendizado, as resoluções para resolver os problemas, não aguentaria os ataques, não aguentaria aqueles que se insurgem contra, não, porque ainda é um sujeito frágil. Uma árvore, ela não cresce já grande. Até que alguém consiga subir nos seus galhos para tirar seus frutos, ela tem o processo de crescimento. Portanto, um pé de manga, por mais que a gente saiba que ele vai crescer muito, mas quando ele ainda está pequenininho, se você subir em cima, você vai matá-lo, você vai esmagá-lo, porque tem um processo de amadurecimento, processo de crescimento, onde o seu tronco vai enlarguecer, onde seus galhos vão crescer e ela vai se tornar uma árvore forte. O processo da vida da gente é assim, é cada passo. É como disse Jacó, eu vou aqui um passo de cada vez, no passo das crianças, no passo do gado, não tem pressa. Claro que a gente vive num mundo acelerado, onde nós recebemos aqui uma mensagem, né? Isso aqui é um acelerador de estresse, de depressão, de ansiedade. Chega uma mensagem pra gente no WhatsApp e você manda a resposta, fica azulzinha lá, o sinalzinho azul, e a pessoa passar 10 segundos sem responder, você já fica ansioso. Porque tudo é feito para acelerar o processo.
Veja que toda construção humana é sempre em acelerar. A Revolução Industrial, o que foi? Para acelerar o processo. Todos os mecanismos, o micro-ondas, para você não ter o trabalho de ir lá acender o fogo, é mais rápido, é só apertar o botão. Tudo é muito rápido, o controle remoto da televisão, para você não ter que se levantar e ir lá e mudar o canal, você já aperta o botão, agora você só fala. É o macarrão que é instantâneo, é 3 minutinhos, e tem gente que ainda fica ansioso, porque 3 minutos já é muito tempo, todo mundo está muito acelerado, as coisas têm que ser rápidas demais. E o mundo, o sistema, a sociedade, tudo nos leva a ser cada vez mais rápidos. Os carros são cada vez mais potentes, mais velozes, para que o trajeto seja em menor tempo. Os aviões. Agora a China desenvolveu um avião que pode ir de um canto a outro do planeta em poucas horas. Mas Deus não muda. E a sua forma de trabalhar também não. Deus é imutável. Portanto, o processo dele para minha vida nada tem a ver com esse sistema, com essa ordem de coisas aqui. Tudo é a seu tempo, um degrau de cada vez, e cada degrau ele vai me ensinando, cada degrau ele vai me moldando, cada degrau ele vai dizendo, tá vendo? Se você tivesse pulado esta etapa, se você tivesse pulado do degrau 2 para o degrau 5, você ficaria sem aprender tudo isso aqui. Você não poderia ensinar a outras pessoas, socorrer outras pessoas, se você não passar por esse processo. Como eu posso dizer perdoe se eu nunca passei pelo degrau do perdão? Como eu posso dizer ame se eu nunca passei pelo degrau de amar o inimigo? Como eu posso dizer espera no Senhor que Ele vai abrir a porta se eu nunca fiquei desempregado? Como é que eu posso chegar para alguém e dizer não chora, este ente querido que partiu está guardado, está com o Senhor, se eu nunca perdi? Todos os processos na vida da gente são importantes, por mais dolorosos que sejam. Ele precisa ganhar esse significado, este aprendizado do Senhor nas nossas vidas. O povo quis acelerar o processo e Deus atendeu. Claro, porque Deus sempre tem um propósito maior. Até nos nossos erros, nos nossos equívocos, Deus ainda assim sendo Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, Ele se utiliza até dessas coisas para que seu propósito seja cumprido. Foi assim quando Jacó enganou seu pai. Até daquela situação de engano, de mentira, Deus interveio para um propósito maior, não é? Aí o povo pediu a Deus e queria uma liderança, e Deus estabeleceu Saul. Mas Deus estabelece Saul porque Ele sabia que Davi ainda precisava passar por alguns processos. Davi era muito jovem. Porque Deus não chamou logo Davi? Porque era um menino, e Deus não chama meninos. Embora a gente veja aí na internet um bocado de menino pregador, profeta, oráculos. É tudo besteira e bobagem. Deus não chama meninos para o ministério. Deus chama homens. Menino ele revela, menino ele mostra, ele dá sonhos, ele vai moldando, vai aperfeiçoando até que o menino cresça. Quando Deus falou com Samuel, Samuel era um menino, não se entendia, não conhecia a voz de Deus. Mas Deus não chamou um menino para ser profeta, Deus chamou um homem para ser profeta. Deus já via Davi cuidando das ovelhas do seu pai, mas Ele não chama um menino para ser rei.
Ele chama o menino para ser ungido e a partir daquele momento ele tem a unção especial, a sua vida se modifica, mas não era o tempo daquele rapaz assumir o trono. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Aí Deus chama Saul, ele sai atropelando tudo, porque o propósito de Deus não é na unção do vaso de barro, no vaso frágil, no vaso que se quebra, que não tem resiliência, que não tem firmeza. Mas Deus chamou aquele que foi ungido com o chifre, sinal de força, de resiliência, aquele que tem essa firmeza, essa dureza como diamante. E Davi tinha essas características, mas ainda assim Deus não atropela o processo. Ele precisou enfrentar um gigante. Antes ele enfrentou até urso e leão, depois ele enfrenta um gigante, depois ele enfrenta inimigos como capitão do exército de Saul. Depois ele enfrenta o próprio Saul, ele é perseguido como um cão, como um bicho do mato, é perseguido anos após anos. E Deus aperfeiçoando Davi, porque ainda não era o momento. Porque tudo isso estava ganhando ainda consistência, ainda estava ganhando corpo, forma. Entende o trabalhar de Deus? Embora o chamado de Deus para minha vida, para a sua vida, seja o chamado que vai ganhar dureza, consistência, firmeza, mas ainda estamos no processo. Foram décadas até Davi assentar-se no trono e ainda não para reger toda a nação. Ele ainda passa 7 anos em Hebrom até que todos o reconheçam e mais uma vez o unja como rei de todas as tribos de todo Israel. É processo. E é no processo que Deus vai nos moldando, que Deus vai trazendo para nós aprendizado nas nossas vidas. E Ele fala conosco neste momento. Tudo isso que você está passando agora neste momento, por mais doloroso que seja, por mais que doa, é um processo de aperfeiçoamento. Porque se aquilo que você deseja e sonha está também no projeto de Deus para acontecer na sua vida, ele não vai acontecer e não pode acontecer antes da gente fazer o nosso dever, da gente aprender, da gente ser moldado, da gente ser lapidado, da gente passar pelas águas e pelo fogo. Mas quando o ourives olha assim, ele vê o seu reflexo, que tem um processo. Diz que quando aquele que trabalha com material como a prata, ele coloca lá no fogo, ele não sai de perto. E qual é o ponto de sair do fogo? É quando ele vê o seu reflexo naquela prata ali no fogo. Enquanto ele não vê o reflexo dele em nós, enquanto a gente não atingir esta perfeição no fogo, a gente vai continuar lá. Mas com a certeza que ele está do nosso lado olhando, dizendo: ainda não está bom. Ainda não chegou o momento. Se tirar antes, não vai ficar bom, não vai dar o brilho que precisa ter. Passe por esse processo, entenda o processo. Porque Deus tem coisa grande no outro lado para mim, para você, se permanecermos firmes. E que aquilo que Ele estabeleceu para minha vida e para a sua vida não está num vaso de barro. Está no chifre, que significa força, que significa poder, significa dureza. E assim foi o reinado de Davi, um reinado firme, poderoso, chamado de a lâmpada de Israel, e o seu trono, fazendo agora uma referência a Cristo Jesus, ao Messias,
é o trono que não terá fim. Que maravilha! Que possamos entender o chamado e o processo de Deus para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, te louvamos, te exaltamos e bendizemos o teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a passarmos e entendermos o processo na nossa vida, que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor está nos moldando, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento de escassez, mesmo no momento de abandono, mas o Senhor sempre está conosco, e se permanecermos firmes, o Senhor sempre terá algo extraordinário para as nossas vidas. Continua abençoando cada lar, cada família, esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente e todo o santo ministério. É o que nós te oramos e pela fé agradecemos, em nome de Jesus. Amém.